exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, o verso de número 42 ao verso de número 47. Quero falar sobre a natureza da igreja do Senhor Jesus. Atos, capítulo de número 2, verso 42 ao verso de número 47. Aqui ainda é o início da igreja cristã, tudo muito recente, tudo muito novo. Há alguns poucos dias, semanas, se passaram desde os acontecimentos da ascensão de Jesus, do derramamento do Espírito Santo, da pregação dos apóstolos, e as coisas estão acontecendo. A igreja está se adaptando a essa realidade sem Jesus e na direção dos apóstolos. A igreja está avançando, a igreja está caminhando e as coisas estão acontecendo. Mas é interessante porque o que Lucas relata, ele escreveu na perspectiva de história, o que ele relata é aquilo que se seguiu na igreja, um modelo, um padrão. Ele não tem dúvida, ele não escreveu só porque alguma coisa em alguma época tem acontecido e já se passou. Não, ele escreveu porque a igreja, ela é dessa maneira. A igreja, ela é dessa forma. Na continuidade do livro de Atos, nós vamos ver a igreja, se não aparecer dessa mesma forma como nós vamos ler aqui, aparece textos muito semelhantes de como a igreja se comportava. E nós vamos ver nas instruções do apóstolo Paulo, em variadas cartas, que o apóstolo Paulo repete quase que a mesma coisa de como a igreja ela se comporta, de como a igreja ela é. Então, o que Lucas relata aqui para nós é de fato o que é a igreja, mesmo que fosse no começo dela, na igreja nascente, bem no seu princípio, mas se estabeleceu uma conduta, se estabeleceu um padrão que se seguiu por décadas, relatado por Lucas e também pelos apóstolos. Ou seja, ser igreja é isso daqui que a gente vai ver. Ser igreja é isso. Não dá para pensar na igreja se não for nesses termos que nós vamos encontrar aqui nos versos que nós vamos ler. Vamos lá? Atos, capítulo de número 2, verso 42 ao 47, diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com uma alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Esse texto ele tem várias camadas. Tem muita coisa aqui que Lucas fala a respeito da igreja. E nós temos aqui nossa divisa, o nosso lema, ser uma igreja relevante no amor, no ensino e no serviço. E nós vemos que a igreja, conforme Lucas e os apóstolos relatam, ela não fazia esforço no sentido de querer se apresentar como sendo uma igreja
que fosse relevante. O fato dela ser igreja, de viverem como igreja, de se manifestarem no mundo como igreja, já a tornava relevante no meio da sociedade, no meio das pessoas. Elas não precisavam usar de artifícios, de meios, elas não precisavam usar técnicas diferenciadas, apuradas, de eloquência, de marketing, para mostrar que ela era uma igreja importante. Por quê? Porque pelo fato de serem a igreja de Jesus, a fama dela já a precedia. Então, aonde ela fosse, aonde a igreja chegava, aonde a igreja se reunia, nesses termos, ela se tornava uma igreja relevante, importante, justamente porque ela era igreja. Pelo simples fato dela ser igreja. E o que eles faziam, então? O que tinha de diferente, o que tinha de especial? O que é que qualificava a igreja para ter toda essa importância e essa relevância? Na minha Bíblia, se eu virar a página, talvez na sua esteja na mesma página, nós vamos ver a pregação de Pedro, e se a gente recuar, nós vamos ver o derramamento do Espírito Santo. O Espírito desceu sobre a igreja. O Espírito capacitou a igreja. O Espírito ungiu a igreja. Aconteceu aquilo que Jesus havia dito, registrado no capítulo 1. Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles foram cheios do poder do Espírito. Eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. Ao ponto de, agora, a primeira pregação de Pedro, centenas de milhares de pessoas se converteram a Jesus, porque é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de poder. E ela simplesmente continua sendo essa igreja, e a diferença dela está justamente naquilo que o Espírito Santo fez. A igreja é capacitada, revestida, a igreja é cheia do Espírito, a igreja é poderosa em Deus por causa do Espírito Santo. E o que ela agora vai fazer é demonstrar isso às pessoas dentro agora da sua dinâmica. E aí a gente começa a acompanhar o que acontece com essa igreja. A primeira coisa é uma igreja de palavra. O texto começa dizendo que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Uma igreja relevante tem como sua natureza a palavra de Deus, a pregação dos apóstolos. E quando nós falamos sobre a pregação dos apóstolos, para nós hoje, nós temos uma Bíblia, um livro completo. Para eles tinham apenas o Antigo Testamento, depois começaram a chegar as cartas, os evangelhos. Então eles dependiam muito daquilo que se passava um para o outro, aquilo que se pregava era levado adiante, as tradições, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos estão ensinando a respeito de Jesus, vai passando e vai levando para vários lugares. Mas uma coisa é o cerne da pregação e do ensino dos apóstolos, que também deve ser o cerne da pregação da igreja, que é Jesus Cristo e esse morto e ressuscitado. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, ele fala: quando eu estive no meio de vocês, eu não fui com palavra de sabedoria. A única coisa que eu falei para vocês foi Cristo morto e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então todas as outras coisas que nós pregamos, que nós ensinamos aqui, todo o nosso aconselhamento, toda a nossa exortação, toda a nossa instrução, toda a doutrina, tudo que nós falamos aqui,
tudo que se é falado no gabinete, tudo que é instruído as pessoas, todas as conversas amigáveis de comunhão ou pastoral pelo corredor da igreja, tem como cerne Jesus Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Porque é com essa palavra, é debaixo dessa palavra que a igreja mostra qual é a sua natureza e ela se torna uma igreja poderosa, uma igreja relevante. Porque o que ela tem para falar para o mundo não é a respeito dela. O que ela tem para falar ao mundo não é sobre ela. O que ela tem para dizer ao mundo é sobre Jesus, o que ele fez e o que ele continua fazendo. Essa é uma igreja de palavra e essa é uma igreja relevante. Porque ela não se preocupa a falar dela. Nós não precisamos. Nós não precisamos chegar para as pessoas. Imagina a gente evangelizando as pessoas e dizendo para ela, olha, lá na Graça tem mais de 20 ministérios. Lá na Graça a gente tem lugar para todo mundo. Onde você quiser trabalhar, aonde você quiser estar, pode ir para lá que você vai se achar. Lá é a sua casa. Não é mentira, é verdade. Só que isso não convence as pessoas. Porque elas podem vir por causa disso. Mas nós não estamos aqui por causa dessas coisas. Nós estamos para essas coisas, mas estamos aqui por causa de Jesus. E esse que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Não é os ministérios da igreja que nos seguram aqui. O que nos seguram é a palavra de Deus, é a palavra do Evangelho, é a palavra de Jesus. Então a igreja precisa ser uma igreja de palavra. Era isso que eles faziam. Eles eram uma igreja de palavra. Eles permaneciam no ensino dos apóstolos. Não vamos mudar. Não precisa. Nós não temos interesse de superlotar a igreja e para isso a gente tem que comprometer a verdade do Evangelho. A gente vai ter agora que começar a vender a verdade em troca de encher esse templo e fazer vários cultos e muitos cultos, e a verdade foi corrompida, a verdade foi deixada de lado, nós não conseguimos mais enxergar nada de evangelho, mas está tudo bem, porque isso aqui está cheio, tem muitas pessoas, tem gente importante, tem gente humilde, tem gente de tudo que é tipo, e está tudo certo. Não precisamos disso, não vamos trocar a verdade do Evangelho pela mentira de qualquer outra coisa, não, nós vamos ficar na palavra, porque é a palavra que edifica, é a palavra que transforma, é a palavra que sustenta, é a palavra que mantém, é a palavra de Jesus que tem segurado essa igreja e vai continuar para a glória de Deus. Uma igreja importante, relevante, é uma igreja de palavra. Segunda coisa que nós encontramos aqui, irmãos, é uma igreja de oração. Diz que eles permaneciam orando. Isso faz parte da natureza da igreja, sempre fez. Antes de se tornar, inclusive, igreja, eles ficaram reunidos até que do alto eles foram revestidos de poder. E o que eles faziam? Orações. O que a igreja está fazendo? É orando. A igreja orou, foi cheia do Espírito Santo. O que acontecia com a igreja era tudo debaixo de oração. No capítulo 3, Pedro e João estão indo no templo na hora da oração. No capítulo 4, depois que os apóstolos foram repreendidos pela cura que eles realizaram, diz que a igreja estava reunida e ela estava orando. Quando os apóstolos chegaram, depois de serem soltos, a igreja continuou orando e o lugar onde eles estavam tremeu por causa da presença do Espírito Santo, porque a igreja estava orando. E nós vamos continuar chegando adiante, no capítulo 6, que os apóstolos se dedicavam ao ensino e à oração. No capítulo 12, quando Pedro está preso, diz lá que a igreja continuava reunindo, fazendo contínuas orações. A oração é a marca da igreja. A oração está na nossa natureza, no nosso DNA. Igreja relevante, a igreja que ora. Uma igreja para ser relevante no amor, no ensino e no serviço, é porque ela é uma igreja de oração. Ela é uma igreja de consagração, ela é uma igreja voltada para Deus. E tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos debaixo de oração. Nós clamamos a Deus, porque sabemos que nós não temos poder, nós não temos força, nós não sabemos absolutamente nada, mas nós nos voltamos a Deus em oração, e Deus é responsável por cuidar da sua igreja, respondendo às nossas orações para a glória do seu santo nome.
Os apóstolos tinham orado, estavam orando, faziam isso. E quando aquele homem chega a ele, eles dizem para aquele homem: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. É uma igreja que ora. Uma igreja que ora sabe para onde ela está indo. Ela sabe qual é o rumo que ela está tomando. Ela sabe aonde ela vai chegar para a glória de Deus. Porque é uma igreja que permanece em oração. Ela leva tudo a Deus em oração. Ela não faz de brincadeira, ela faz debaixo de oração. Ela tem compromisso com a oração. Ela ora pelos seus membros, ela ora pelos seus líderes, ela ora pelos ministérios, ela ora pelas necessidades, ela ora pelas enfermidades para que Deus cure. E é por isso que nós estamos aqui orando. Os irmãos se reúnem na terça-feira, nós nos reunimos na quarta-feira, fazemos contínuas orações, abrimos o culto, fechamos o culto com oração, porque nós cremos que Deus ouve e que Deus responde a oração da sua igreja. Nós levamos isso muito a sério e Deus, pela sua misericórdia, tem respondido, tem manifestado o seu poder, porque essa igreja é relevante não pelo aquilo que ela possui ou que ela tem, mas porque é uma igreja de oração e Deus está respondendo, abrindo portas e o nome dele sendo glorificado. Graças a Deus por isso, uma igreja de oração. Terceira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é uma igreja de comunhão. Uma igreja relevante, uma igreja de comunhão. Parte do verso 42, verso 44, 45 e 46. Ele repete a mesma coisa. Partir do pão, estar reunido, de casa em casa, vendiam suas propriedades e davam àqueles que tinham necessidade. Era isso que acontecia com a igreja. A comunhão aqui, irmãos, não é a comunhão de se juntar no culto. No culto ele fala um pouco mais para frente. A comunhão aqui não é essa reunião nossa aqui. A comunhão aqui é compartilhamento. Ou seja, tudo que um tem pertence ao outro. A necessidade do meu irmão é a minha necessidade. O que eu tenho, eu vou dividir com o meu irmão. Eu vou partilhar, eu vou compartilhar com o meu irmão. Ao ponto de não haver no meio dos irmãos nenhum necessitado, porque cada um recebia a provisão da sua necessidade. Então a igreja entendia que não é só pregar o evangelho e orar pelas pessoas. Não é só anunciar Cristo ressuscitado ao terceiro dia, Salvador, que perdoa pecados, orar, abençoar, orar por cura, orar por milagre. E não é apenas isso. É compartilhar com os irmãos aquilo que nós possuímos. É oferecer, é dar às outras pessoas aquilo que nós temos. Então a igreja, ela é conhecida pela sua comunhão. Aqui tudo é de todos. O que eu tenho é seu também. O que você tem pode colaborar e contribuir com outras pessoas também. Essa é a natureza da igreja. Nós não aceitamos em nosso meio o irmão passar necessidade. Nós não podemos aceitar. Não pode acontecer. É claro que, salvo as exceções, algumas coisas fogem ao nosso controle. Mas uma boa parte delas, a igreja está aqui para ajudar. Então não dá para imaginar uma igreja onde as pessoas andem descalço, porque não tem ninguém para dar alguma coisa para ela calçar. Não dá para imaginar uma pessoa que ande sem uma roupa, porque não tenha ninguém para dar a ela. Não dá para imaginar uma igreja onde tenha pessoas passando necessidade de comida, sem que a gente possa fazer alguma coisa, de forma nenhuma. Ser igreja é também estender a mão, é cuidar dessas pessoas, é tirar ela da onde ela está, e levantar ela, abençoar ela, dar o que ela precisa, colocando, nutrindo ela, fortalecendo, dando até mesmo o pão para que ela possa se alimentar. Essa é a verdadeira comunhão da igreja. É claro que isso aqui não é um clube social. Não é disso. Não é essa ideia de, não, agora todo mundo vai ser, vamos igualar todo mundo aqui. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que para ser igreja de verdade, se o irmão comunicar a necessidade dele para nós precisamos fazer alguma coisa. Se o irmão chegar para nós e falar assim, olha, as coisas estão difíceis esse mês, foi complicado, eu preciso da ajuda, nós vamos lá e ajudamos para a glória de Deus. Isso é ser igreja relevante.
E glória a Deus porque a gente tem feito isso. Glória a Deus. E não é, irmão, um orgulho santo, coisa nenhuma. Mas graças a Deus porque Deus tem usado essa igreja para encher barriga de pessoas que têm necessidade. Graças a Deus que Deus tem usado essa igreja para que ela seja relevante, colocando comida na mesa de quem precisa, abençoando pessoas nas suas necessidades, ajudando ela. Glória a Deus. E vamos continuar fazendo isso porque essa é a natureza da igreja. É isso que nós estamos aqui para fazer. Nós abençoamos, nós pregamos, nós oramos, mas também damos de comida, nós também ajudamos a pagar conta, nós também abençoamos pessoas, abrimos portas para ela, porque isso é ser igreja do Senhor Jesus, isso é ser relevante, irmãos. É isso que Deus quer que a gente faça, é isso que nós fazemos. Não perdemos de vista a pregação do Evangelho, mas também não deixamos ninguém com a mesa vazia. A gente vai lá e ajuda para a glória de Deus. 4, irmãos. Diz lá que havia temor entre os irmãos. E sinais e maravilhas aconteciam no meio da igreja. Tinha-se temor. As pessoas levavam a sério, sabiam o que era aquilo dali. Não era brincadeira, eles não estavam para brincar. E para eles é muito sério isso, porque uma igreja que, nesse momento, quase que toda a sua totalidade é de judeus, você está abrindo mão da tradição dos seus pais, da sua cultura, e está entrando agora para dentro da igreja. Então, por exemplo, eles não viam mais a circuncisão como um símbolo necessário de comunhão com Deus. Era o batismo. Era esse símbolo agora, é o batismo. Eles não estão guardando mais o sábado no momento de se encontrar com Deus. Agora, eles estão se reunindo qualquer dia da semana e até no domingo, que era algo inimaginável para eles. Eles estão se reunindo. Então, eles romperam com essas tradições. Eles abriram mão dela por causa de Jesus. Eles levavam a sério, porque isso poderia resultar em morte. Eles podiam ser enxotados da família, ser desprezados, e eram pela sociedade, por outros judeus, pelos fariseus que viviam tão perto deles. E eles não têm problema nenhum, porque o que estava acontecendo, esse novo grupo que eles fazem parte, que prega, que ora, que divide o que tem, que não deixa ninguém de barriga vazia, que cuida uns dos outros, é completamente diferente. Esse negócio realmente é de Deus. Então eles tinham uma alegria, mas essa alegria também era revestida de temor. Esse negócio é sério, esse negócio é de Deus. O Gamaliel vai falar isso um pouco mais para frente. Está todo mundo discutindo como que a gente pode acabar com isso. Como que a gente pode silenciar os apóstolos? Como que a gente pode acabar com esse movimento de Jesus aí que estão falando que ele morreu e ele ressuscitou? E pensar em várias formas. Aí o Gamaliel levantou e falou assim, olha, calma aí. É o seguinte, se esse negócio for de Deus, vocês não vão conseguir parar. Pelo contrário, vocês vão se tornar inimigos de Deus, porque se ele estiver na frente, não tem como fazer absolutamente nada. E ele estava certo. Então isso era temor que eles tinham. Eles tinham uma reverência, irmãos, maravilhosa diante dessa santidade, dessa glória, do que era o povo de Deus, do que Jesus tinha feito. E eles eram tão reverentes, o temor era tanto diante de Deus, que o resultado era sinais e maravilhas que aconteciam. Não estou dizendo que em algum lugar que isso não aconteça, é falta de temor, é falta de reverência. Não, não é isso. Deus, ele é soberano e faz como ele quer. Eu estou dizendo que quando nós entendemos o que estamos fazendo aqui, quando nós entendemos a natureza da igreja do Senhor Jesus, quando nós nos colocamos na nossa posição como igreja do Senhor Jesus, é inevitável que Deus nos abençoe com sinais e com maravilhas. E glória a Deus, porque nós estamos vendo Deus curar pessoas aqui de forma extraordinária.
Glória a Deus que nós estamos vendo aqui Deus mudar a vida das pessoas. Como diz os nossos irmãos pentecostais, Deus está virando o cativeiro de muita gente aqui. Deus tem feito coisas extraordinárias. Por quê? Porque nós entendemos o que é esse negócio. Nós nos submetemos à vontade de Deus. Então é inevitável que pela misericórdia dele, ele opere no meio de nós, curando, transformando, libertando, escrevendo novas histórias e dizendo a todos que ele é Deus dessa igreja, ele é Deus desse povo. É assim que Deus faz, irmãos. Não precisa de outras coisas que não sejam essa. Deus se encarrega de fazer isso. E Deus está fazendo. Nós estamos aqui, irmãos, quem faça um esforço para você estar na quarta-feira aqui, você ouvir os testemunhos quando tiver, do que Deus está fazendo na vida das pessoas. Faça um esforço, venha escutar as bênçãos que os irmãos estão contando. Ou assista através da transmissão. Deus está respondendo a oração desse lugar. Deus está se manifestando de forma gloriosa. É verdade que talvez Deus não responda como nós queremos, mas sem dúvida nenhuma está acontecendo como o apóstolo Paulo disse uma vez, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, fará coisas maiores do que nós pedimos e do que nós pensamos. Deus tem manifestado a sua glória no meio de nós, porque de forma temerosa e reverente, nós entendemos quem somos e deixamos Deus trabalhar. E assim como aconteceu no início da igreja, ainda tem acontecido hoje no nosso meio, para que Deus seja glorificado em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quinto, já vamos caminhar para terminar. Diz que eles louvavam a Deus. Esse sim é a expressão de culto. A igreja é um lugar de adoradores. A igreja é composta por adoradores. Verso de número 47, a primeira parte, louvando a Deus. Essa é a ideia de culto. Ou seja, a igreja se reunia com um propósito: louvar a Deus, adorar a Deus, se entregar a Deus. A igreja precisa fazer isso. Se somos igreja, é isso que nós fazemos. Nós nos reunimos e adoramos a Deus. Nós nos juntamos e o objetivo aqui é Deus ser glorificado. Quando nós estamos aqui, aí é onde nós perdemos completamente o controle das nossas vidas, no sentido de, aqui eu não faço nada por mim. Tudo aqui eu faço para que Deus seja glorificado. O único objetivo que nós temos aqui é de orar, é de edificar, é de ouvir a palavra, para que Deus seja glorificado. Deus não é só louvado quando nós cantamos. Deus é louvado quando nós nos reunimos aqui e Cristo é o centro do nosso culto. Cristo é a pessoa que deve ser adorada, que deve ser louvada. Cristo é o que tem a centralidade e para Ele nós nos voltamos quando entramos por essas portas. Não é sobre nós, mas é sobre Ele, o que Ele fez, o que Ele continua fazendo. Infelizmente, é importante ainda ter que falar sobre isso, porque parece que o tempo vai prosseguindo, a volta de Jesus vai se tornando mais próxima, as coisas parecem que vão ficando mais difíceis, inclusive para a igreja quando se reúne. Porque tem pessoas que gostam daquilo que é atrativo, somente o que é audiovisual, somente aquilo que é espetáculo, somente aquilo que lhe chama a atenção que ela gosta. Não sou contra a arte, eu sou favorável inclusive, a ceia é um exemplo disso. Ela mexe não só com o coração, com a emoção, mas com os nossos olhos. É importante ver esse negócio aqui, como também o batismo, mas o que eu estou dizendo é, infelizmente nós temos que falar, porque tem muito lugar que se diz que está fazendo
culto e não está fazendo culto, porque Cristo, ele não é a pessoa mais importante ou a pessoa central. A igreja era relevante lá em Atos, porque Cristo era o centro da adoração. Não era sobre pessoas, era sobre Jesus que as pessoas estavam preocupadas. É para eles que adorava. Por isso que nós temos tantos em partes de hino aqui, irmãos, na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós temos em Filipenses, nós temos em Timóteo, tudo parte de hino que a igreja cantava, e todos eles têm algo em comum. Tudo é voltado para Deus e para a glória de Cristo. Não é sobre nós, não é sobre pessoas. É claro, é importante, irmãos, nós estamos aqui. O que ouvimos, a comunhão, a alegria dos santos, dividir o pão aqui que nós vamos participar da celebração da ceia, o ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. Mas tem umas pessoas que tratam a igreja como se, eu vou no domingo me recarregar para enfrentar a semana. Não, irmãos, isso daqui não é lugar, não é posto de combustível que você vem para se recarregar. Você está aqui para adorar a Deus, você está aqui para oferecer culto a Deus, você está aqui para se entregar e dar a Deus a honra, a glória e o louvor para todo sempre. É por isso que nós estamos aqui. Entramos aqui não é por mim, não é para mim. É claro que Deus possui infinita misericórdia, Deus fala conosco. Deus fala conosco, principalmente através da sua palavra. Deus fala conosco através dos irmãos. Deus pode falar conosco através dos louvores. Esse último hino, por exemplo, que foi cantado aqui em teus braços, na igreja que nós, antes da graça que nós pastoreamos, nós chegamos na igreja, e a igreja estava atolada em dívida. E não tinha R$1 no caixa da igreja. Meses de aluguel atrasado, água, luz, IPTU. Não tinha internet na igreja, porque cortou, não paga. Estava negócio só graça com misericórdia. E aí o culto da quarta-feira, e o rapaz, o líder do louvor, não podia ir, tinha outro irmãozinho. E eu falei, mas você vai cantar. Ele falou, mas se você cantar um hino bom. Falei, qual? Ele falou assim, em teus braços. Falei, então você vai cantar isso aí mesmo, não tem problema. E vamos cantar isso aí. E canta na quarta, e na outra quarta que ele estava no louvor, canta de novo, e na outra quarta canta de novo. Até que eu parei e falei, Deus está respondendo a oração da igreja. Deus está dizendo através do louvor para nós que nós estamos seguros nos braços daquele que nos amou, nós estamos seguros nos braços dele, nós estamos guardados em Cristo. A igreja é isso. Deus está nos guardando, Deus está cuidando de nós quando nós nos entregamos a adorá-lo verdadeiramente, porque o centro aqui é Cristo, não é nós. A adoração pertence somente a ele. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Tudo é para ele, todo louvor, toda honra e toda a glória. Sexto, irmãos, a igreja é sal e luz. Diz aqui Lucas falando que eles tinham a simpatia de todo o povo. Eles tinham a simpatia de todo o povo. E veja só, porque é o seguinte, eu sou daqueles que dizem assim, se o mundo aplaudir a igreja, se o mundo abraçar a igreja, essa igreja está errada. Tem alguma coisa fora do lugar. Porque o mundo não tem que abraçar a igreja, não. O mundo tem que vir com espada mesmo. O mundo tem que perseguir a igreja. O mundo tem que vir com toda a força. Ele tem que fazer o papel deles, é isso mesmo. É perseguir a igreja, é bater na igreja. E deixa, não tem problema, persegue. Vai, não tem, né? Tem crente que tem medo disso acontecer no Brasil. Não tem problema não, irmão. Se acontecer, é a igreja de Jesus. Vai dar tudo certo no final. Não se preocupa com isso, não. Então, eu sou desses que tem que ter uma distância muito clara. Eles têm que olhar para a gente e tem que ficar meio assim. Meio com ódio infernal da gente mesmo. Que é inimigos opostos. É isso mesmo. Nós somos crentes, nós pregamos o evangelho, nós vivemos em comunhão, nós oramos. Nós louvamos a Deus. Então eles têm que olhar mesmo com a gente, opa, ali o negócio é
pesado, é de Deus. Só que olha como Deus faz. Quando a igreja ela é relevante, cheia do Espírito Santo, o mundo se rende e tem que reconhecer que Deus está operando no nosso meio. Eles vão ter que ver o que Deus está fazendo, porque todo ódio, toda a força do inferno, todos os planos malignos não podem contra a igreja de jeito nenhum. Jesus falou: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Então são frustrados todos os planos do nosso adversário. Então a igreja precisa ser sal, a igreja precisa ser luz, a igreja precisa chegar no mundo e fazer a diferença. E mesmo diante da perseguição, eles vão ter que se render e dizer: não, Deus está operando, Deus está fazendo coisas extraordinárias no meio deles. É isso que diz aqui, irmãos. É isso que está acontecendo. Os judeus estão perseguindo. Os judeus estão perseguindo, estão indo contra a igreja. Eles estão tentando acabar esse movimento de Jesus. Estão tentando destruir de todas as formas. Eles não querem de jeito nenhum. Só que quanto mais eles vinham contra a igreja, mais Deus dava graça ao seu povo. Mais Deus abria as portas, mais Deus estava com eles. Aí diante disso, na próxima pregação de Pedro, mais 2.000 pessoas se convertem para a glória de Deus. E eles dizem ainda lá, o Lucas coloca uma nota aqui: até os sacerdotes estavam abandonando o seu ofício, estavam entregando a sua vida a Jesus, porque eles têm que se render a Cristo, eles têm que se render a Deus, não tem jeito. A igreja é irresistível, quando é uma igreja relevante para a glória de Deus, aonde ela chega, ela muda o lugar que ela está, não por ela, mas por causa de quem a chamou, que é Cristo, com a sua glória e o seu poder. O mundo vai ter que ver o que a igreja está fazendo. Ele pode não querer reconhecer, se dobrar, não tem problema. Não é função da igreja fazer isso. Um dia acontecerá que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas enquanto isso não acontece, eles vão ter que ver o que Deus está fazendo no nosso meio. Quanto mais ódio, quanto mais força, quanto mais planos malignos, mais Deus vai operando em nosso meio, mais Deus vai transformando isso em bênção e glorificando o seu nome em nosso meio. Último, irmãos. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, uma igreja relevante prega o evangelho, ora, tem comunhão, distribui o que ela tem. Ela é uma igreja que ela faz a diferença, sinais, prodígios e maravilhas acontecem. As pessoas reconhecem que Deus está no nosso meio, mas Deus também vai salvando. Deus vai acrescentando. E Lucas fala aqui, e é maravilhoso como ele expressa isso. Deus ia acrescentando quem está sendo salvo. O trabalho da igreja é pregar. Mas o trabalho de salvar não pertence à igreja, pertence a Deus. Paulo fala isso aos Coríntios também. Um plantou, o outro regou. Mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que vai dando o crescimento. Então, para mostrar o que Deus tem feito em nosso meio, o resultado, o único resultado, é vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas. Tudo isso que acontece, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, o resultado óbvio disso é Deus acrescentar aqueles que estão sendo salvos. A igreja faz o que lhe é devido como igreja, que nos cabe pela sua natureza, como igreja, cheia do Espírito. E por causa disso, Deus vai lá salvando as pessoas. É Deus que vai lá, mesmo que Ele use a igreja, e é isso que Ele faz, Ele usa a igreja para ela pregar o Evangelho em todos os lugares. Mas é uma ação do Espírito de Deus, que vai convencendo as pessoas e trazendo elas para cá.
é Ele que vai convencendo e colocando elas aqui. É Ele que vai tocando no coração dessas pessoas e vai agregando ela aqui no nosso meio. O que é isso? O que significa? Significa que a gente não precisa ter estratégia de marketing para alcançar as pessoas. Significa que a gente não precisa ter um plano elaborado de ação de uma forma que isso aqui vai tocar as pessoas e não vai ter jeito, elas vão ter que vir na igreja. Não, nada disso. Porque quem faz isso é Deus. Quando nós pregamos, quando nós vamos levar o evangelho, e não importa a maneira como nós levamos o evangelho, no sentido de ir na rua, de ir na internet, de boca a boca, de família a família, de casa em casa, de comunidade em comunidade. Quando nós fazemos isso, Deus vai salvando. É Deus que vai convertendo o coração dessas pessoas e trazendo elas para estar aqui junto conosco. Então o resultado de uma igreja relevante sempre será pessoas sendo salvas para a glória de Deus. Pessoas precisam ser salvas para mostrar o trabalho que nós estamos fazendo. Não é um orgulho para nós, de forma nenhuma, é a ação de Deus em nosso meio, mostrando que nós somos uma igreja verdadeiramente de Cristo. Então precisa acontecer salvação em nosso meio, e para isso precisamos continuar sendo essa igreja relevante no amor, no ensino e no serviço. Precisamos continuar com essa missão, levar adiante. Precisamos continuar financiando os trabalhos de missões, de evangelização. Precisamos continuar indo, apoiando, orando, contribuindo. Precisamos pregar o evangelho às pessoas, às famílias. Precisamos continuar orando, precisamos continuar pregando todos os domingos aqui. Precisamos continuar ajudando os necessitados. Precisamos continuar vendo Deus se manifestar. E Deus vai salvando, Deus vai transformando, Deus vai libertando e vai confirmando a sua igreja para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe, que essa palavra ela fique em seu coração e que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus.